IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade e Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, guia incondicional das nossas almas, ao oferecermos a nossa humilde contribuição na sementeira que propõe consolar porque esclarece, inspira-nos na sabedoria dos teus ensinamentos. Concede-nos e a todos os nossos irmãos a lucidez do sentimento de gratidão, pelo quanto se nos oferece como benesse misericordiosa da divina justiça, pela renovação das oportunidades de redenção das nossas faltas e pela certeza da imortalidade da alma, agora cheia de esperanças ante a luz do teu Evangelho. Ensina-nos ainda, Divino Mestre, a movermos-nos no bem para que mereçamos pedir ainda, do mais íntimo de nossa alma, sê conosco agora e sempre. Meus caros, aceitem o nosso fraternal abraço. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Por infeliz imposição do novo coronavírus, estamos gravando o programa em nossa residência, razão de pedirmos desculpas pelas possíveis imperfeições do áudio. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 508, a pergunta: os espíritos que desencarnam em condição de maior entendimento podem proteger os seus entes queridos que permanecem encarnados? Resposta: o poder e o desejo de ser útil dos espíritos desencarnados são relativos ao seu grau de adiantamento. O nível de elevação é que lhes vai permitir que exerçam a proteção que pretendam, se pretendem com sinceridade e merecimento. Já deixamos a nossa prezada ouvinte Sandra Maria Magnani, de Florianópolis, Santa Catarina, avisada de que a resposta à sua pergunta será ouvida no final deste programa. Você perguntou: ouvi dizer que os enxoos da mulher durante a gestação têm implicações espirituais. Os senhores podem explicar-me como isso ocorre e o que fazer para evitá-lo? Meus ouvintes, a Terra geme sob o império da dor física e da dor moral. Da dor física porque o flagelo de uma doença pandêmica denominada Covid-19 nos incide sobre a carne. Dor moral porque nenhum flagelo,
nenhuma calamidade sinistra e torturante se abateria sobre uma sociedade humana sem que tenha sido disparada pela inferior qualificação moral dessa mesma sociedade. A nossa população planetária já viveu crises as mais terríveis, a fome, a peste, a guerra, e a que a nossa humanidade vive em nossos dias nos defronta com extrema violência se considerarmos o avanço científico e tecnológico a nos proteger como instrumentos ao nosso dispor no exercício do controle da pandemia do denominado novo coronavírus, que, todavia, são desafiados. Como vemos, nada é estranho às informações dos espíritos instrutores da codificação do Espiritismo no item dos flagelos destruidores de um livro dos Espíritos, precisamente nas questões 737 a 741. Dizem ali os Espíritos que são calamidades que recaem sobre a população planetária, assinalando o processo da grande transição de mundo de provas e expiações, de dores e sofrimento, para mundo de regeneração, onde reinará a paz que, conquanto relativa, permitirá ao homem respirar com definidas e estáveis tranquilidade e segurança. Insistimos aqui, meus caros, em falar da realidade transicional que caracteriza as turbulências em nosso planeta, porque é do conhecimento e do convencimento desta mesma realidade que precisamos para aplicar-nos a solução almejada na condição de transcendente valor cujo acesso só depende da nossa própria sábia decisão. Na referida questão 737, os luminares espirituais nos informam que o objetivo divino dos flagelos destruidores é o de fazer avançar a humanidade mais depressa, para promover a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição. Asseveram ainda que é preciso que vejamos o fim das coisas para que consigamos apreciar os resultados. Dizem que nós julgamos os desastres segundo os prejuízos que nos causam, quando deveríamos considerá-los necessários para alcançarmos mais prontamente uma nova ordem de coisas. Agora, meus irmãos, prestemos muita atenção no que diz a questão 738, que ante a pergunta se Deus não poderia empregar outros meios para promover-nos o aprimoramento, os luminares espirituais responderam que, com certeza, Ele os emprega todos os dias, concedendo-nos a possibilidade de progredir pelo conhecimento, o que nos levaria a separar o joio do trigo, o bem do mal. É quando nos lembramos do que nos dissera Jesus no "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Uma breve interrupção no tema central de hoje para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Marisa Nalini, na voz de Ana Lívia, Regime de Urgência. Em regime de urgência vou entrar, em regime de urgência vou entrar. Encontrei a forma nova, vou fazer reformulação. É uma forma bem perfeita da beleza e condição. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Não exige nem condena, ela é vida e ação. Descortina um mundo novo, dita normas com razão. E o regime de urgência reforma o coração.
regime de urgência. Reforma o coração. Encontrei a forma nova, vou fazer como ação. É uma forma bem perfeita da beleza e condição. Tem suas bases na doutrina da libertação. Tem suas bases na doutrina da libertação. Não existe nem condena, ela é vida e ação. Descortina um mundo novo, dita normas com ação. E o regime de urgência reforma o coração. E o regime de urgência reforma o coração. Mas vamos aqui, meus caros, ceder o nosso precioso espaço para o que, sobre o assunto transformação da nossa humanidade, diz o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, em mensagem recebida no dia 30 de julho de 2006, no Rio de Janeiro, disponível no site Espiritismo, o Consolador. Diz o venerando espírito: opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Isto porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e de felicidade. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis. Assim, renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sob a governança de Deus. Caso se oponham às exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de serem úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua rebeldia. Concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda estarão chegando a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios divinos. Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, estarão revestindo-se da indumentária carnal para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena, proporcionando condições dignificantes que estimulem ao avanço e à felicidade. Não serão apenas os cataclismas físicos que sacudirão o planeta como resultado da lei de destruição, geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono que derruba a folhagem das árvores a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo
exuberantes com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentosos que já se vivem. Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis. A loucura decorrente do materialismo dos indivíduos atira-os no abismo da violência e da sensatez, ampliando o campo do desespero que se alarga em todas as direções. Esfacelam-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos, desestruturam-se as instituições, as oficinas de trabalho convertem-se em áreas de competição desleal, as ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão os sentimentos de solidariedade e de respeito, de amor e de caridade. A turbulência vence a paz, o conflito domina o amor, a luta desigual substitui a fraternidade, mas essas ocorrências são apenas o começo da grande transição. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona plenitude. Há em toda parte uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante. A rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu a violência como instrumento para conseguir o prazer que lhe não chega de maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que se avolumam em contínuas ações condenáveis. É inevitável a colheita da sementeira por aqueles que a faz, tornando-se rico de grãos abençoados ou de ferrões venenosos. Agora um espaço para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Resini, na voz de Rosali. Recado. Quem disser que este samba não é meu, que samba não entende mesmo nada. O samba que ontem fiz e hoje faço nunca foge ao meu estilo, traz a marca registrada. Meu samba nasce do compasso do meu próprio coração. Não tem fraque nem cartola, é samba humilde, é cristão. Embora não frequente escola, Deus lhe deu uma missão. Vai, meu samba, vai contar a este povo que do além voltei de novo pra cantar mais uma vez. Vai, meu samba, vai dizer ao homem triste que a morte não existe, dá o recado clarenês. Quem disser que este samba não é meu, que samba não entende mesmo nada. O samba que ontem fiz e hoje faço nunca foge ao meu estilo, traz a marca registrada. Meu samba nasce do compasso do meu próprio coração. Não tem fraque nem cartola, é samba humilde, é cristão. Embora não frequente escola, Deus lhe deu uma missão. Vai, meu samba, vai contar a este povo que do além voltei de novo pra cantar mais uma vez. Vai, meu samba, vai dizer ao homem
uma vez. Vai, meu samba, vai dizer ao homem triste que a morte não existe. Dá o recado para Inês. Vai, meu samba, se vai, vai. Vai, meu samba, está indo. Vai, meu samba, se vai, vai. Vai, meu samba, está indo. Vai, meu samba, se vai, vai. Vai, meu samba, está indo. Como as leis da vida não podem ser derrogadas, toda objeção que lhes faz converter-se em aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Da mesma forma como o progresso é inevitável, o que não seja conquistado através do dever sê-lo-á pelos impositivos estruturais de que ele se constitui. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas nas quais estão instalados os hábitos. Esses, de natureza perniciosa, devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. Na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Quando se tem domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e a atos dignos. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. Dispondo das ferramentas morais do enobrecimento, torna-se cooperador eficiente em razão de trabalhar junto ao seu próximo pela mudança de convicção em torno dos objetivos existenciais, a tempo em que se transforma num exemplo de alegria e de felicidade para todos. O bem fascina todos aqueles que o observam e atrai quantos se encontram distantes da sua ação, o mesmo ocorrendo com a alegria e a saúde. São eles que proporcionam o maior contágio de que se tem notícia e não as manifestações aberrantes e afligentes que parecem arrastar as multidões. Como escasseiam os exemplos de júbilo, multiplicam-se os de desespero, logo ultrapassados pelos programas de sensibilização emocional para a plenitude. A grande transição prossegue e, porque se faz necessária, a única alternativa é examinar-lhe a maneira de como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida que se manifestará em outra dimensão. A vida sempre responde conforme as indagações morais que lhe são dirigidas. As aguardadas mudanças que se vêm operando trazem uma ainda não valorizada contribuição, que é a erradicação do sofrimento das paisagens espirituais da Terra. Enquanto vicege o mal no mundo, o ser humano torna-se-lhe vítima preferida em face do egoísmo em que se estorcega apenas por eleição espiritual. A dor momentânea que o fere convida-o
por outro lado, a observância das necessidades de seguir a correnteza do amor no rumo do oceano da paz. Logo passado o período de aflição, chegará o da harmonia. Até lá, que todos os investimentos sejam de bondade e de ternura, de abnegação e de irrestrita confiança em Deus. Vê-se aí, meus irmãos, que muito podemos ganhar com os ensinamentos do Espírito Joana de Ângeles pelo lápis psicográfico de Divaldo Pereira Franco, denotando que as alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento rumo à melhoria íntima de cada um de nós, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Eis aí, meus caros, a matemática do quanto devemos em esforço no campo da busca da felicidade que todos queremos, sem que, todavia, nos direcionemos convenientemente no rumo da consecução de tão almejado valor moral, preferindo as vantagens ilusórias dos falsos valores mundanos. E quando somos defrontados por um flagelo pandêmico e atual, como é o caso do novo coronavírus, arregalamos os olhos em indagações vazias, mas instigantes ante as consciências de bom senso, perguntando: por que sofremos e quando nos livraremos desse sofrimento? Indagamos preocupados, mas, continuando apegados aos gozos e vantagens imediatistas, sem nem sequer nos darmos conta de que precisamos adotar as recomendações das autoridades sanitárias de nos prevenirmos dos terríveis males da contaminação, para os quais, mesmo em grande sofrimento, poderemos não dispor de vagas hospitalares para desejado tratamento. É assim, meus companheiros, que em nosso próprio interesse material e moral, não podemos e não devemos fazer descaso das medidas de segurança contra a contaminação, como nos mantermos em casa o quanto nos é possível, observar distanciamento entre pessoas, usar corretamente a máscara, higienizar as mãos com frequência. A vacina vai demorar a resolver as nossas angústias e aflições, aliás, e com muito atraso, porque centenas de milhares de preciosas vidas de entre nós já foram arrebatadas, conquanto nós, espíritas, bem sabemos que tais arrebatamentos nada mais são do que justas transferências pretestadas na Covid-19. É, portanto, com justa preocupação, muito mais moral do que filosófica, que insistimos em lembrar que só sofremos as angústias e as aflições da vida planetária porque fazemos injusto, ostensivo e inconsequente descaso das supremas razões pelas quais retornamos reiteradamente neste mundo. Preferimos ignorar que somos misericordiosamente aquinhoados pela concessão da sublimada oportunidade de reencarnarmos para resgates de débitos que nos incomodam a consciência. Preferimos ignorar os princípios de causa e efeito, de ação e reação, que se associam ao enorme impacto da não menos inteligível expressão no ensinamento de Jesus, a cada um segundo as suas obras.
Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. É preciso, caros ouvintes, que nos relembremos aqui quão instrutivas, informativas e orientadoras são também as palavras de um espírito de escola como é o de Manuel Filomeno de Miranda, chegadas até nós, igualmente pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, e contidas no livro Transição Planetária. E porque é tempo de nos preocuparmos com tal processo de mudanças, para dele fazermos parte, agora muito mais motivados pela submissão às terríveis aflições pandêmicas, não nos convém ignorar tão sublimados esforços esclarecedores. Lê-se na referida obra que patenteia-se o anúncio dessa transformação, que se encontra dentro do processo da evolução desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13 do seu evangelho, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos, após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Referido livro Transição Planetária, que recomendamos como luzidio auxílio aos homens de boa vontade, nos revela que realmente estamos passando por um período de filtragem em que aqueles que insistirem no mal haverão de se mudar para habitações planetárias cujos padrões vibratórios se harmonizem com o seu nível de moralidade, que, por sua vez, se sintoniza, obviamente, com teores vibratórios de sociedades em planetas relativamente atrasados. Já aqueles outros que se empenharem na pauta do bem desinteressado, na fé raciocinada, na certeza da vida futura, portanto, nos superiores desígnios das leis divinas, permanecerão no planeta já promovido a calmaria e a serenidade da justiça e do amor, justamente como havia profetizado Jesus ao dizer: os justos herdarão o paraíso terrestre. O homem se atrasa no processo de autoelevação, desprezando os ensinamentos misericordiosos do Mestre Excelso, esperando que a reação às suas ações se perpetrem de forma a despertá-lo mediante angustioso sofrimento. Mas é preciso insistir que o nosso orbe, até que nos transformemos para melhores, segue regido por psicosfera voltada para os espaços ainda ocupados pelo orgulho, pela vaidade, pela corrupção e ambição desmedida, demorando-se às margens da justiça e do amor,
e isto nos custa caro, porque não nos damos ainda ao exercício do livre-arbítrio no sentido de neutralizarmos dolorosos efeitos dos males que já praticamos. Uma ou outra coisa, ou nos exercitemos no bem incondicional, ou defrontamos dores e aflições. Diz o autor espiritual do referido livro que, em outras oportunidades, luminares da verdade submergiram nas sombras do mundo terrestre a fim de apresentarem as suas conquistas e realizações edificantes, auxiliando-nos a crescer em tecnologia, ciência, filosofia, religião, política, mas, sobretudo, em ética e moralidade, disciplina em que, contudo, fracassamos. Nos informa a obra Transição Planetária que as comunidades de planetas superiores, pelo seu grau de evolução, são cooperativas e continuarão enviando representantes à Terra, como já aconteceu em épocas passadas, e assim milhões de espíritos que, enobrecidos pela consciência do bem, aqui vêm para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão. Outros ainda, missionários da educação e da solidariedade, que muito se empenharam na promoção deste orbe em existências passadas, estarão também de retorno contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações evolutivas que já estão em curso. É então que, sob os auspícios da espiritualidade benfeitora, os humanos terrestres de boa vontade podem receber orientação e educação vindos de irresistíveis autoridades na justa medida do respectivo grau de moralidade. Tal a hierarquia moral daqueles irmãos nossos vindos de mundos superiores que nada nos restará fazer senão respeitar-lhes os bem-vindos ensinamentos, informações e orientação, porquanto um felicitante encaminhamento no rumo do nosso aperfeiçoamento moral. Como ficou dito, e aliás nos parece ser de conhecimento de todos, o nosso planeta não se promoverá sem conturbações, informando o autor espiritual do referido livro que haveremos de continuar a conviver com a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção, que atingem níveis profundamente preocupantes. Destruição e reconstrução, como as que aferimos em nosso planeta, cumprem os superiores desígnios da lei de progresso, mas obedecem ao comando da psicosfera planetária, onde tudo ainda se subordina à prevalência da vontade desvirtuada da maioria dos homens. Não houvesse maldade e a evolução do espírito se cumpriria harmoniosamente e sem tragédias. Já foi dito, mas é sempre bom repetir. As ocorrências de perturbações geológicas e da saúde humana de caráter coletivo e pandêmico suscitam nas mentes e nos corações humanos muito mais elevada dose de preocupação. Mas é preciso que a humanidade se dê conta do seu não menos elevado grau de culpa. Cerca de 24 bilhões de espíritos habitam o resto do nosso chão e os espaços planetários da Terra, e desse total apenas 7 bilhões se acham encarnados. Isto é normal e obedecem às supremas leis, mas o que preocupa os homens voltados para o bem
é o fato de que todos os espíritos encarnados e desencarnados que se acham em torno do nosso planeta, apenas uma parte se acha preocupada com a sua harmonização com as leis de Deus, respeitando, amando seus semelhantes, praticando o bem, pensando no bem. É esta a parcela que age no anonimato e se revela de forma mais ostensiva quando ocorrem eventos calamitosos, como testemunhamos nas ocasiões de grandes convulsões no seio da sociedade humana. Muitas delas confrangendo a humanidade inteira, como é a atual Covid-19, só não conseguindo sensibilizar aqueles que, por frieza, não se deixam abalar pelo sofrimento que dizem alheio. Enquanto isso, a parcela bondosa da humanidade, composta de ricos e pobres, se põe a colaborar, cada um à sua maneira, para levar alívio às vítimas infelizes. O progresso é uma das leis da natureza e submete todos os seres e todas as coisas. Mas acalmar o ambiente terrestre pelo domínio da alma serena e justa depende tão somente da nossa vontade. As ocorrências de períodos em períodos de verdadeiras varreduras, ceifando vidas e impondo sofrimento, têm como escopo o engrandecimento do espírito, mas podemos perfeitamente promover o nosso engrandecimento mediante a confortável prática do perdão e do bem desinteressado. Vamos todos, meus queridos, sob o guante da pandemia que nos submete, hipotetizar questionamento ao Criador, indagando, ó meu Deus, quando nos livraremos do novo coronavírus? Mas, na acústica da nossa própria consciência, receberemos a resposta: quando vos tornardes bons. Agora no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Vamos falar um pouco do Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, porque no mundo de sofrimentos, isso é de interesse de todos, espíritas e não espíritas. É que, como todos sabemos, se um produto é adquirido em grande quantidade, ele sai muito mais barato. É assim que funciona o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran. É um enorme feixe de boa vontade que se conjuga para tornar os livros espíritas mais acessíveis a todos. E é importante saber que são 4 opções a cada mês. São obras de todos os gêneros, como romance, ciência, filosofia, estudo, mensagens, autoajuda, infantil. E é precisamente pela quantidade de livros adquiridos que eles saem muito mais baratos no Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran. Se o associado desejar e se reside no município de Franca, mediante pequena taxa de entrega, ele pode receber o livro ou os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran no endereço que indicar. O associado do Clube do Livro Espírita do Idefran pode adquirir até os 4 títulos distribuídos no mês e até sobras de meses anteriores, pagando sempre o preço do clube. Se você reside em outra cidade, informe-se sobre como receber os livros do Clube do Livro Espírita do Idefran no endereço que desejar. Os associados que residem no município de Franca têm à sua disposição, na biblioteca do Idefran,
mais de 6.000 livros espíritas, podendo, sem qualquer despesa, tomar por empréstimo um livro por vez pelo período de 30 dias. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornarmos o mundo melhor. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, 1637218282, ou envie um e-mail idefran@idefran.com.br ou utilize-se do campo próprio no site www.idefran.com.br e você tem ainda o recurso do WhatsApp 16982188370. Agora, meus caros, aqueles que são amantes de romances baseados em fatos reais têm um novo e grande motivo para ter em mãos o romance Colônia Harmonia, de Felipe Salomão. É que esse interessante e envolvente romance, em texto claro, objetivo e de fácil leitura, acaba de ser relançado de cara nova, agora pela editora SEAC de Bauru, São Paulo. O livro está à venda também na livraria do IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, no centro de Franca. Adquira-o também pelo telefone 1637218282 ou por e-mail idefran@idefran.com.br. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem IDEFRAN CHB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 3713 0299. A seguir, Sementeira Cristã apresenta... Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que o espírito da jovem Silmara Belacosa de Oliveira transmitiu aos seus familiares queridos, especialmente ao seu pai e à sua mãe, na qual informa estar cada vez melhor graças à caridosa ajuda de espíritos da estreita afeição de sua tão querida família. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querido papai Dimas e querida mãezinha Araci, peço-lhes me abençoe. Parece que sou hipnotizada pelos anseios do paizinho Dimas. Basta que ele me requisite a palavra, eis-me aí, tentando atender. Temos aqui muitos amigos. Entretanto, eles optaram pela concessão do lápis em minha mão, a fim de manifestar-me. Papai, o seu entusiasmo por sua filha me envaidece, porque parte de sua ternura paternal. Mas peço-lhe compreender que sua filha ainda é muito pobre de recursos para satisfazê-lo. Continuo lutando para consolidar os valores que requisito, a fim de ser melhor. Por isso mesmo, rogo as suas preces por mim, porque realmente eu preciso de semelhante auxílio. Entendo o carinho com que a sua bondade me pede as notícias. E veja, papai Dimas, que se me fosse possível, desejaria estar constantemente ao seu lado e ao lado da mamãe Araci. A querida Egle veio comigo e com a vovó Aurora, e estamos em oração pela paz e pela felicidade dos queridos pais, da tia Nadir
do tio Célio e de todos os nossos. A Egli preocupa-se para se fazer sentir mais fortemente ao mano Éder, a quem já procuramos tranquilizar. Papai Dimas, quando queira me oferecer alguma lembrança, ajude a alguém, lembrando-se de sua filha. Isso é a boa prática, a fim de que eu tenha o meu caminho mais amplo no auxílio de que necessito, a fim de seguir para a frente. Rogo sempre otimista, sempre lendo a cartilha da esperança, e não tenho motivos para me queixar, mas sinto por dentro de mim própria a esforçar-me com mais vigor para atingir o porto da paz, de maneira a servir em favor de quantos amamos. Sei que as minhas cartas, como que se parecem missivas de namorada dos pais queridos, mas sei que me compreendem e me perdoam. Mãezinha Araci, na vida espiritual, parece que o coração da gente se torna mais sensível, e vocês dois, pais abençoados de meu caminho, são as duas almas queridas às quais posso me confiar inteiramente. Peço ao papai Dimas procurar um tratamento de saúde com a orientação do médico de sua confiança, pois estou vendo essa necessidade. Papai, o corpo é a nave em que o espírito viaja através dos dias, buscando realizar as tarefas que lhe foram confiadas. Por isso é preciso trazer semelhante barco sempre habilitado para a vida, tão tranquila quanto possível. Espero que o seu carinho me atenda para que me veja mais confiante. Um abraço da Egli e igualmente meu para o tio Célio e para a tia Nadir. E para vocês dois, pais queridos, as muitas saudades e o carinho imenso da filha reconhecida, Silmara. A seguir no Sementeira Cristã. Pergunta e resposta. A pergunta que será respondida hoje veio da nossa prezada ouvinte Sandra Maria Magnani, de Florianópolis, Santa Catarina, formulada nos seguintes termos. Fui informada que os enjoos na mulher durante a gestação têm implicações espirituais. Os senhores podem explicar-me como isto ocorre e o que fazer para evitá-lo? Vamos saber isso agora, minha cara Sandra, em resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Jaime Batista da Silva. Acontecimento muito frequente nas gestantes, os enjoos têm sua ocorrência motivada quase sempre pelas alterações provocadas pela gravidez no organismo fisiológico. Com efeito, as profundas alterações hormonais sob o comando da hipófise, responsável pelo sistema endócrino, são cofatores que interferem no psiquismo da gestante, determinando tendências na esfera alimentar. É o que nos diz Ricardo Di Bernardi, autor do conceituado livro Gestação, Sublime Intercâmbio. Para minimizar o problema, devem as gestantes observar determinados cuidados, como aquele de não dar importância exagerada aos enjoos, procurando tocar a vida de forma natural nas atividades domésticas ou no trabalho, se for o caso, além do exercício constante da prece e da instituição do culto do Evangelho no lar.
Repetindo, quase sempre os enjoos têm causas meramente orgânicas, ligadas a fatores anatômicos e fisiológicos do processo gestacional. Todavia, em alguns casos, podem os enjoos ter relação com eventual troca energética entre o perispírito da mãe e o espírito reencarnante. Com o desenvolvimento da gravidez, à medida que o embrião vai se estruturando, conforme o molde energético dado pelas matrizes espirituais da entidade reencarnante, essas trocas vão se intensificando. A certa altura, observa-se uma intensa sintonia vibratória com grande intercâmbio de energias entre o perispírito da mãe e o espírito reencarnante. Estas vibrações permutadas podem ser doentes espiritualmente falando ou sadias. As vivências das encarnações anteriores, registradas nos arquivos energéticos do espírito, são núcleos de emanação de ondas que exercem influência sobre a gestante. As experiências de sofrimentos ainda não resolvidos psicologicamente, os ressentimentos mantidos, são concentrações de força a irradiar sobre a estrutura energética materna. Pois bem, essas trocas fluídico-energéticas podem produzir enjoos à mãe. A intensidade destes enjoos, muitas vezes, pode estar relacionada a diferenças de nível evolutivo entre o espírito reencarnante e a gestante. Considerando, porém, que aos espíritos superiores não é difícil superar e compreender as limitações dos menos evoluídos, frequentemente esses enjoos acontecem pelo reconhecimento inconsciente das experiências comuns vividas. São as sensações decorrentes do espelhar mútuo, da ação espiritual vivenciada no passado e ainda não resolvida. É essa a visão do médico pediatra Dr. Ricardo Di Bernardi, estudioso do assunto e autor de vários livros, em especial o que citamos e que sugerimos como leitura, para que se tenha uma visão mais completa sobre o assunto. Envie sua pergunta para o Idefran, Rua Major Claudiano 2181, Centro CEP 14400-690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 1637218282 ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Você pode ainda enviá-la diretamente para a produção do programa telefone ou WhatsApp 16 98128 3863. Não é com o ouro fácil que descobrirás os mananciais profundos da alma. Com esta recomendação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã de hoje. Apresentou Eurípides Mendonça. Participação de Sandra Maria Magnani, Euri Carvalho e Jaime Batista da Silva. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção, João Vaz. Agradecemos pela audiência, que Jesus nos abençoe a todos. E não se esqueça de agendar aí, a partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema.
E também Sementeira Cristã, a qualquer hora no youtube.com/Idefran Vídeos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.